Olá, graça e paz, sejam bem-vindos ao canal Transformados pela Palavra. Eu sou a pastora Alessandra e estou muito feliz de ter você por aqui. Eu intitulei a nossa reflexão dessa semana com a seguinte frase: era só uma vírgula, não era um ponto final. Quantas vezes nós colocamos um ponto final naquilo que o céu ainda não colocou? Quantas vezes nós somos assaltados por um espírito de desistência, um espírito de falência, quando as forças acabam, quando a esperança vai embora, quando a fé é enfraquecida e nós fazemos uma leitura errada daquilo que estamos vivenciando e acabamos colocando um ponto final em uma história que era somente uma vírgula. Nós colocamos um ponto final porque olhamos para a circunstância e dizemos para nós mesmos: não existe possibilidade de livramento, não existe possibilidade de mudança, não existe possibilidade de eu conseguir ter êxito nisso que eu estou vivendo. E lá do céu, como Deus não se move por circunstâncias, Deus olha para a nossa história e diz: você está enganado. Não se atreva a pôr um ponto final naquilo que eu somente coloquei em uma vírgula. A nossa personagem de hoje é Noemi, Ruth, capítulo 1. Eu amo o livro de Noemi, você deve conhecer muito bem essa história. Noemi sai de Betel, casada com seu marido e 2 filhos. Foge de Betel, correndo de uma fome que se tinha abatido sobre Betel e vai embora. E de repente, vivendo longe de Betel, ali ela perde seu marido, ela fica viúva, ela perde seus 2 filhos e agora vivendo numa amargura, vivendo totalmente amargurada, olhando para as circunstâncias dolorosas a qual ela estava vivendo, ela decide voltar para Betel. E ao voltar para Betel, agora ela tem Orfa, que é uma das suas noras, e tem Ruth, que é a outra sua nora. E ela insiste por 2 vezes para que tanto Ruth quanto Orfa voltassem para casa. Na verdade, ela insiste por 3 vezes. Ela olha a sua realidade e ela começa a dizer para aquelas mulheres: volte para a casa dos seus pais, vocês ainda têm juventude, vocês ainda podem refazer a vida de vocês, volte para sua casa, volte para os seus deuses, volte para o lugar onde você vai ter amparo, onde você vai ter pão, onde você vai ter perspectiva de futuro, porque para mim acabou, a mão de Deus pesou sobre mim e eu vou voltar para minha terra. E eu entendo que ela tinha a intenção de voltar como mendiga, porque agora ela não tinha mais ninguém por ela, ela ia voltar para Betel porque ela não tinha mais condição de viver onde ela estava. A segunda abordagem que ela faz, ela consegue persuadir Orfa. Orfa coloca na balança, vê o que Noemi está dizendo, realmente não era mentira, era uma realidade verdadeira, ela tinha ficado viúva, ela não tinha mais filhos, então Orfa decide voltar para a casa dos seus pais, para os seus antigos costumes e para os seus deuses. Mas Ruth, a Bíblia fala que depois que Orfa é persuadida por Noemi, Noemi insiste mais uma vez com Ruth. Então, por 3 vezes, ela olha para Ruth e diz: volta, volta, volta. E na 3ª vez, Ruth tem uma resposta que é muito famosa, esse versículo bíblico, que é maravilhoso, é lindo. Ela olha nos olhos de Noemi e diz: não insista para que eu vá. Porque onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares, pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Diante de uma resposta dessa, Noemi ali é convencida que ela não iria conseguir persuadir Ruth a voltar para os seus antigos hábitos, para a casa do teu pai. Nota que quando nós estamos sendo geridos pela circunstância, e eu não estou dizendo das circunstâncias mentirosas não, querido, porque às vezes o diabo planta um quadro inexistente e a gente entra na onda do inferno e acaba acreditando que aquilo é verdade, e todas as nossas reações e ações são baseadas nessa circunstância. Mas essa circunstância que Noemi estava vivendo era verídica. Não era mentira, ela era viúva, ela tinha ficado sem os seus 2 filhos. Aqui não era uma circunstância que o inferno estava colocando uma ilusão e aumentando algo, uma carga ainda maior do que realmente era. Não, era verídico, essa dor era persistente, essa dor era real. Então hoje eu quero falar para você
você que está vivenciando problemas, você que precisa de milagres, de mudanças em algo que é real, não é mentira. Não é que você está tendo uma visão errada, não é que você está tendo, você pode estar tendo um comportamento errado, mas você está sendo governado de fato por aquilo que existe. E você talvez olhou para a sua história e diz, não existe mais jeito. E humanamente falando, eu também concordo com você. Para a situação de Noemi, não existia mais jeito. Então Noemi, ela decide por conta própria colocar um ponto final numa história que para os homens não tinha mais solução, mas que Deus estava colocando uma vírgula. E o interessante é que quando você está vivendo um esgotamento espiritual, quando você está vivendo uma tristeza muito profunda, uma realidade muito cruel, o perigo desses dias é que a gente perde o discernimento. E a amargura toma conta do nosso ser de uma tal maneira que a gente não consegue perceber que Deus age na escuridão. A gente não consegue perceber que o caos na mão de Deus é matéria-prima para um milagre. A gente fica cego, a gente é totalmente governado pela dor, governado pela nossa realidade e a gente perde a concepção de quem de fato Deus é. Interessante que Noemi estava tentando, por falta desse discernimento, pela amargura ter tomado conta das suas emoções, da sua visão, da sua percepção, ela tenta justamente colocar para fora quem Deus usaria como canal, como rota de milagre para a sua vida. Ruth era a rota de milagre que Deus tinha escolhido para salvar Noemi da sua triste e fatídica realidade. Não afaste pessoas, querido. Não afaste, porque às vezes você está tentando afastar pessoas, se afastar de uma geografia que justamente essa é a vírgula, esse é o porém que Deus vai usar para te tirar da onde você se encontra. E ela insiste tanto para afastar Ruth, e eu entendo que Ruth ela é tomada por uma intervenção divina, que quando ela responde para Noemi, não adianta tentar me mandar embora, eu não vou embora, aonde você for eu vou comer do que você come, eu vou viver do que você vive, eu vou andar onde você anda, aonde você morrer também eu vou morrer ali. Ela estava insistindo, eu me lembrei um pouquinho de Davi, no Salmo 23, quando diz que a bênção vai correr atrás de você. Então era um milagre insistindo, dizendo, não me lance fora, não me aborte, não me exclua da sua vida, porque eu justamente sou a rota que Deus vai usar para que a sua vida seja remida, para que você receba restituição e para que a sua vida seja mudada. Então nessa noite eu quero te alertar, cuidado com o que você tem tentado colocar para fora da sua vida. Cuidado com as desistências, cuidado com aquilo que você tem achado que é ruim, tá mandando embora, cuidado para que você não coloque para fora da sua vida justamente o que Deus iria usar para te abençoar. A única coisa certa que Noemi fez nesse processo foi duas coisas. Foi permitir ser convencida por Ruth e decidir voltar para Betel. Quando ela decide voltar para Betel, ela faz uma rota, ela entra numa rota de humilhação e que ela consegue favorecer a vida dela para que o milagre pudesse alcançar. Mateus 22 vai nos contar uma parábola que Jesus diz que um rei faz um banquete nupcial e chama muitas pessoas. E todas as pessoas que foram convidadas pelo rei, eles recusam o convite. O rei indignado manda os seus serviçais irem pelas ruas pegar homens bons e homens maus para entrarem nesse banquete. E quando o rei decide passear pelo palácio e olhar para os seus convidados, ele nota que dentro daquele palácio, dentro daquela festa nupcial, existia um convidado sem os trajes adequados. Ele diz, como você entrou aqui? E aquele homem emudecido não sabe responder como ele estava naquele banquete sem as vestes apropriadas. A Bíblia fala que é uma parábola, Jesus conta que o rei diz assim, atai-o e lançai-o fora. O que eu quero dizer hoje? Eu quero dizer que para a rota do milagre, você precisa ter algumas coisas. Você precisa manter a porta aberta. Ruth era a porta aberta que Deus iria usar para alcançar Noemi. Mas existe vestimentas específicas. Nota que na parábola de Jesus manda buscar homens bons e maus. Deus não está dizendo, traga somente os bonzinhos merecem milagre.
milagre. Aqui eu quero entender, eu quero trazer essa parábola para esse contexto para dizer, não importa o que você fez, importa como você se comporta dentro da rota do milagre. Quando Noemi se humilha, quando ela veste as roupas apropriadas de humilhação, é que ela consegue mudar o quadro, virar o quadro da sua vida. Por isso que o rei vai dizer para aqueles serviçais, ata-o e lança fora. Eu também percebo que na vida de Ana, em 1 Samuel, Ana, quando ela veste as vestes corretas, que é a veste de humilhação, ela atrai o milagre para si. Dentro da rota da humilhação, então eu entendo que eu preciso ter discernimento, mas eu também preciso ter uma veste apropriada. E a veste apropriada para fazer o caminho, para fazer essa rota, para perseguir o milagre, são as vestes da humilhação. Enquanto Penina, ela afrontava Ana se humilhava diante da pessoa errada e no lugar errado. Ana vestia uma veste de autocomiseração e não de humilhação. Enquanto Ana se manteve com as vestes de autocomiseração, sentindo pena de si mesma, a sua vida não mudou, a sua esterilidade não foi embora, ela não colocou um filho nos seus braços. Mas quando Ana se dirige para o lugar certo, quando ela vai para o templo e ela troca as vestes, ela tira as vestes de autocomiseração e veste as vestes de humilhação, ali o seu cativeiro é mudado, ali a sua sorte é mudada, ali o seu cativeiro é tirado, ali a sua esterilidade é vencida, ela entra na rota do seu milagre e agora dentro daquela geografia correta, ela consegue alcançar o favor do Senhor. Eu quero encerrar esse vídeo dizendo para você, dentro da rota do milagre, você precisa ter discernimento, independente do que você esteja vivendo. Independente que se você olhar para a sua história hoje, você disser para você, é impossível. Deus ama um impossível. Um impossível seu é totalmente possível para Deus. Eu quero te chamar a sua atenção. Tire hoje as vestes de autocomiseração. Vista as vestes de humilhação. Se humilhe diante do seu Deus. Faça o caminho de volta. Volte para Betel. E lembre-se, não coloque para fora quem ou o que Deus decidiu usar para levar o milagre que você precisa. E não ouse, meu querido, não ouse hoje. Talvez hoje, ao encerrar esse vídeo, você vai precisar corrigir a pontuação que você tem feito na sua história. Você vai precisar da ajuda do Espírito Santo para redigir esse texto e tirar os pontos finais que você colocou e colocar uma vírgula e permitir que Jesus continue reescrevendo a sua história. Lembre-se, caos é matéria-prima nas mãos do seu Criador. Caos, fundo do poço, é matéria-prima para que ele possa refazer a sua história e concluir o milagre da sua vida. Noemi jamais iria imaginar que através de Ruth, ela iria ter pão na sua mesa, alegria nos lábios, um neto no seu colo e ter a sua vida totalmente repaginada, transformada, reescrita por aquele que não perde o contexto da nossa vida, não perde o fio da meada, não perde a nossa história e tem o nosso milagre. Deixe a palavra de Deus te transformar. Essa semana é a semana de retirar, apagar os pontos finais e colocar a vírgula e deixar Jesus continuar reescrevendo aquilo que ainda não acabou. Deixa a palavra de Deus te transformar. Um beijo no seu coração, graça e paz e até a próxima semana.